Olá, boa noite. Mais uma reunião da Decifrando o Novo Testamento com a Visão Espírita. Meu nome é André Andriolo, hoje é 26 de maio de 2025, nossa 15ª reunião. Vamos continuar estudando o Sermão da Montanha. A gente encerra a primeira parte, as bem-aventuranças, hoje, e vamos falar dos pacíficos, do sal da terra e da luz do mundo. Pois bem. Sempre esclarecendo que esse estudo vai ser feito à luz da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Eu ressalto sempre que não existe nenhum objetivo, nenhuma intenção de estabelecer controvérsia teológica com nenhuma outra religião. A gente está usando o texto da Bíblia de Jerusalém, mas eu sempre uso como referências a Bíblia do Peregrino, que é católica, e a Bíblia NVI, que é protestante. Hoje estou usando esses 3 dicionários aí como base, e também a ajuda do Logos, eu sempre uso, que é um software de Bíblia, que tem textos bíblicos e comentários. Baseado na obra de Allan Kardec, hoje vou usar o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Também uso o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Hoje vou usar um pouquinho o volume 2. A gente trabalha sempre com Emmanuel, aí o livro do Evangelho segundo Emmanuel, onde ele comenta o Evangelho de São Mateus, e o Evangelho Redivivo, também uso essas fontes aqui, Sabedoria do Evangelho, junto com aquelas outras fontes não espíritas que eu sempre trago comigo. Bom, nossos objetivos de hoje, para a gente terminar, né, a última parte das bem-aventuranças, vamos falar dos que promovem a paz e vamos falar dos bem-aventurados perseguidos. E depois vamos falar também do sal da terra e da luz do mundo. Tá? Então, começando aqui, com bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a gente começa a estudar isso, né, a primeira coisa que a gente vai falar, né, é o que significa paz. A paz no mundo. Geralmente, quando a gente fala assim, o mundo está em paz, a gente está falando, a gente quer um mundo sem guerra. Né? Acho que é isso, né? A paz no mundo significa um mundo sem guerra. Outra coisa que a gente também pensa quando fala de paz no mundo, assim, se eu estiver vivendo do jeito que eu bem entendi, eu estou em paz. Do jeito que eu bem entender, eu estou em paz. Se eu não tiver ninguém me perturbando, não está faltando dinheiro, não estou bem de saúde, né? Eu estou em paz. Não tem nenhum problema familiar, nem problema de trabalho, eu estou ótimo. Isso aí é estar em paz. Aí a gente também acha que não dá para ter paz se você tiver com dificuldade. Nossa, eu estou precisando de paz. Eu estou passando por tanto problema, eu preciso de paz. Né? É assim que a gente fala, né? E a paz também, a gente quer que ela venha rápido. Nossa, eu preciso parar com isso, eu preciso de um pouco de paz rápido, eu preciso rápido. A gente corre atrás, é uma maneira que a gente enxerga aí, né? A visão de se ter paz, se livrar dos problemas rapidamente. Uma coisa que pode trazer paz para a gente é a aprovação dos outros. Mesmo que eu esteja fazendo uma coisa que não for muito certa, mas se, por exemplo, a Ivana aprovar o que eu estou fazendo, eu me sinto em paz. Não, eu tive aprovação, fulano mandou fazer, fulano deixou. Né? Tem gente que gosta, não sei o que, isso faz a gente sentir paz, acha que isso traz paz. Então, muitas vezes, a gente vê pessoas fazendo coisas que não são muito, vamos falar assim, muito cristãs, né? Mas só que tem a aprovação de certas pessoas, e aí você acha, não, eu estou em paz. Tem gente que não gosta, mas é problema deles, e eu estou em paz. Independentemente de ser uma coisa moralmente correta, cristã ou não. E admitir os erros e fraquezas não traz paz. Quando a gente, né, no mundo, normalmente, o normal é que se eu admitir meus erros
e as minhas fraquezas, publicamente, isso não vai me trazer paz. E a gente vê isso mesmo, né? Nas redes sociais, né? A pessoa chega e fala assim: ah, eu estou passando por um problema de depressão, não sei o quê. Como é que pode? Você é rica, maravilhosa, não sei o quê, linda, e está reclamando, né, de frescura, isso é frescura. Então, assim, admitir os seus erros não traz paz. E suas fraquezas não traz paz. Então, isso, basicamente, de maneira resumida, e trazendo apenas também uma visão, sempre falando sobre isso, né? Isso é uma das visões, é o que a gente pensa sobre paz no mundo, né? Isso aqui isso aqui eu pesquei tudo de Allan Kardec, tanto no Evangelho, tanto no Céu e Inferno, e aí eu fui compilando, colocando aqui. Então, o que é paz? O que é a paz? O que significa promover a paz? Então, quando a gente vai estudar Emmanuel, né, no livro Ceifa de Luz, capítulo 54, e esse texto também está naquela coletânea que eu falei que tem vocês, o Evangelho segundo Emmanuel. Esse texto é de lá, só que ele foi originalmente publicado no livro Ceifa de Luz, capítulo 54. Ele fala assim: os pacíficos, nas relações interpessoais, como que eles são? A pessoa que é pacífica, ela respeita a opinião dos outros. A pessoa que é pacífica, como é que eu vou falar assim? Ela diz: eu concordo que a gente discorda, mas não vamos brigar por causa disso. Né? Eu concordo que nós discordamos, mas eu não vou brigar com você por causa disso. Então, respeita a opinião dos outros. Nas relações interpessoais, as pessoas que são pacíficas são pessoas que tentam cooperar, trabalham com cooperação. Elas veem os outros trabalhando e querem ajudar. Por exemplo, nós tivemos lá na Allan Kardec esse domingo um evento que a gente chama de Café da Família. E aí o que nós fazemos? Nós chamamos uma turma de estudo, turma do ESG, do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, e essa turma fica encarregada de preparar o café. Então, o que é preparar o café? É organizar as doações para um café da manhã, porque quando as pessoas chegam lá para o evento, tem um café da manhã de graça. Todo mundo que vai, está tudo lá, e é tudo doado. Não só por aquelas pessoas que estão ali na turma. As outras turmas cooperam doando o bolo, o café, o suco, ou não sei o quê, né? O pão, né? O queijo, sei lá, tudo que teve lá, estou tentando lembrar as coisas que tinha, biscoito, né? O pessoal doa. E aí a gente serve lá no café. Eles também trabalham o conteúdo doutrinário que vai ser tratado. Então, eles fazem isso em cooperação. Eles também trabalham uma dinâmica de grupo, que a gente sempre tem uma dinâmica de grupo ali para ajudar a ilustrar o que a gente queria passar, o que a gente queria discutir. Nesse domingo, nós discutimos qual seria a nossa posição, qual deveria ser o nosso comportamento durante a transição planetária. Então, foi muito legal o trabalho que eles fizeram lá, tudo bolado por eles. Obviamente, eu e o Ivana, a gente supervisiona de longe, né? Mas é isso que acontece. Empatia. Né? A pessoa pacífica, ela sente quando o outro está com problema, e ela respeita o problema do outro, né? E ela tem a tal da compaixão, porque ela sente, não é pena, ela tem compaixão, ela vê que a pessoa está passando por dificuldade e ela entende, ela sente aquilo também. E aí ela sente compaixão pelo outro. E aí a pessoa que é pacífica também, ela não faz referências impróprias, quer dizer, não fala palavrão. Na hora que tem que dar uma opinião, que ela às vezes tem uma opinião contra, ela não é ríspida. Então, Ivana, eu não sou pacífico. Né? É uma pessoa que quando vai falar assim, quando pensa que vai falar alguma coisa que pode ser um pouco mais ríspida, ela se cala,
né, ela é uma pessoa pacífica. Tá? Isso aí, segundo Emmanuel. A característica pessoal dessas pessoas é como é que elas são, né? Trabalham. Essas pessoas trabalham muito, né? Elas estudam muito. Né? Trabalho e estudo é uma característica pessoal das pessoas pacíficas. E essas pessoas não duvidam da vitória do bem. Elas têm fé. Né? A gente não fica achando, tá tudo ruim, é o fim do mundo. Não, é o contrário, é aquela pessoa otimista, vamos falar assim. Né? É a pessoa otimista. E é a pessoa que, ela, em vez de semear a guerra, a discórdia, em vez de incitar os outros à briga, ela semeia o amor. Então, quando Jesus fala assim, bem-aventurados os pacíficos, os que promovem a paz, eu falo assim, os que promovem a paz. Quem são as pessoas que promovem a paz? São as pessoas que respeitam a opinião dos outros, são as pessoas que cooperam, são as pessoas que têm empatia, são as pessoas que não falam, não são grosseiras na hora de falar, são as pessoas que trabalham, que estudam, que são otimistas e que semeiam o amor. Então, Jesus está falando dessas pessoas. Né? Segundo Emmanuel, né? Os pacíficos. Não está falando daquelas pessoas que querem a paz no mundo, que não quer ter trabalho, que está de bem de vida. Não são esses os que semeiam a paz. Os que semeiam a paz são esses que têm essas características que estão aqui. Tá? Ele fala, por esses que semeiam a paz serão chamados de filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Né? No Antigo Testamento, Deus faz uma aliança com Israel. E nessa aliança, em vários momentos do livro do Antigo Testamento, eu não vou pegar todas as referências, que são inúmeras. Tá? Mas eu peguei algumas assim. Lá no Êxodo, né, quando Yahvé fala para Moisés para ir lá conversar com o faraó, fala assim, você tem que liberar, né, o povo de Israel da escravidão, ele usa assim, vai ao faraó e fala com ele, que Yahvé, e assim falou Yahvé, o meu filho primogênito é Israel. Então, no Antigo Testamento, né, lá no Êxodo, Deus já fala que Israel, o povo de Israel, a nação de Israel, é o filho primogênito de Deus. E lá em Deuteronômio, lá no início, na primeiro versículo, fala, sois filhos de Yahvé, vosso Deus. Então, ele diz que todo mundo, todos os israelitas são filhos de Deus. Né? Então, quando ele começa a falar de quem é filho de Deus, isso depende de quem que você está falando. Né? Do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Jesus, quando ele fala todo mundo que promove a paz vai ser chamado de filho de Deus, ele está dizendo que não é só os israelitas, não é só quem segue aquelas regras de Moisés. Todo mundo que promove a paz, né, que tem aquelas características, eu vou até voltar aqui, né, que respeita a opinião, que coopera, que tem empatia, que não é grosseiro na hora de falar, que trabalha, que estuda, que tem fé, que semeia o amor, esses também serão chamados de filhos de Deus. Né? Então, isso o tempo todo no Novo Testamento é Jesus balanceando, né? Como é que ele fala assim? Contrapondo pontos da doutrina judaica, né? Do que Moisés trouxe. E o que é interessante, né? Porque depois que ele termina as bem-aventuranças, ele fala do sal da terra e logo depois ele vai falar assim, não vim destruir a lei, mas vim cumpri-la. Porque todas as bem-aventuranças ele está falando coisas que aparentemente vão contra a lei judaica. Então esse é mais um ponto em que, se a gente pensar bem,
né, ele está indo contra a lei judaica, porque a lei judaica achava que filho de Deus é somente os de Israel, né? Porque o Deus único, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Jacó e José, né? Então eles tinham essa ideia que só eles que tinham o Deus, né? O Deus era deles. E aí Jesus fala não, todo mundo é filho de Deus. Basta ser basta ser uma pessoa que promova a paz, basta ser uma pessoa pacífica. Tá? Então, essa bem-aventurança aí. Aí ele continua com a última bem-aventurança, que é bem assim um negócio meio complicado, porque são bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí Jesus ainda continua. Feliz sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos, regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, Jesus, na verdade, né, ele fala assim, né, esse texto está no comentário do Novo Testamento do John MacArthur. As bem-aventuranças culminam com esta grande e preocupante verdade. Aqueles que vivem fielmente de acordo com as primeiras 7 bem-aventuranças têm a garantia de que em algum momento vai experimentar o 8º. Esse 8º, ele é meio assim, é uma premonição, né? Se você seguir as 7 bem-aventuranças, né? Se você for pobre de espírito, se você for manso, né? Você que é aflito, você que tem fome e sede de justiça, você que é misericordioso, você que é puro de coração e que promove a paz, se fizer tudo isso, pode ter certeza de que você vai ser perseguido. Olha só que coisa, né? E aí... André, isso aí é bem interessante, né? Porque uma coisa é aquele que é pacífico, né? É que nem a gente está colocando essas características aí. Eu não sei se tu vai falar na frente. Deixa tu terminar isso. Não vou não, pode falar. Pode falar. Uma coisa é aquilo que é a gente ser pacífico, né? É se tornar um ser pacífico, ter essas características que você colocou. Outra coisa é você ser o pacificador. Eu acho que quando você se torna o pacificador, você vai ser perseguido. Aí a gente vê, por exemplo, Gandhi, né? Aí é aquilo, depois que a gente adquire essas qualidades, aí Jesus vai bater no teu ombro, vai falar assim, olha, agora que tu tem essas características, eu quero que tu nasça lá naquele lugar lá, onde estão aqueles conflitos, né? E aí você vai entrar nesses órgãos grandes aí, às vezes da ONU, né? E a gente vê que a maioria dessas pessoas que são, já não, eles são pacíficos, mas eles trabalham com conflito, é diferente. Eles trabalham com conflito, porque a gente ser pacífico, a gente não reage mais a determinadas circunstâncias, né? A gente é tudo aquilo que tu falou antes. Mas quando você é chamado para ser um pacificador, aí você vai lidar com conflito. Esses, na maioria das vezes, eles são perseguidos. E morrem. A maioria, né, que a gente vê. Esses grandes, né? A gente vê Gandhi, vê outros aí. E depois a gente sabe, né, que depois que Jesus partiu, né, os cristãos foram perseguidos. Foram perseguidos e mortos. O colocaram lá nas arenas para os leões comerem, sei lá, para os gladiadores matarem, eu não sei. Fizeram um monte de coisa lá né, com os mártires, que eram mortos, porque todos aqueles que tentavam seguir as verdades do Cristo eram considerados fracos. Né? E eles denunciavam, do mesmo jeito que João Batista, né? Por que João Batista foi decapitado? A gente sabe as razões kármicas, mas por que ele foi morto por Herodes? Herodes não queria matar João Batista. Mas ele estava preso porque ele denunciava que Herodes tinha largado a esposa para casar com
com a cunhada, né? Tirou a mulher do outro lá e casou com ela. E ele falava, isso está errado, de acordo com a lei, isso é adultério, não sei o quê, blá, 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 blá. E aí ela usou a filha para encantar lá. A filha dançou, a Salomé dançou, e encantou, né, o rei Herodes, e aí ele falou, você pede o que você quiser. E ela mandou matar ele, mas ele foi morto. Por quê? Porque ele denunciava. Ele estava preso por quê? Porque ele denunciava. Porque ele seguia de acordo com esse novo código que Jesus trouxe. E aí, uma coisa interessante que eu não botei aqui na apresentação, que Jesus, no último versículo, né, no versículo 12, ele fala assim, alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Ele está falando com os discípulos. Então, os discípulos são os sucessores, os apóstolos, né, vamos falar assim, são os sucessores dos profetas. A partir de Jesus não tem mais profeta, só tem apóstolo. Né? É como se mudasse de nome, né? A partir de agora, não, os apóstolos é que são os que vão continuar aquela tarefa, né? De uma maneira diferente, porque os profetas vinham denunciar as coisas erradas e falavam e avisavam, né? Os profetas avisavam, olha, se vocês não fizerem isso, vai acontecer aquilo de ruim, que era uma profecia. O que é interessante é que a profecia só ia acontecer, só aconteceria se o povo que estava alertando não fizesse o que estava alertando. Porque se ele alertasse e o povo cumprisse, não teria a consequência ruim. Então a profecia é feita para que, na esperança que ela não aconteça. Porque a profecia é assim: se vocês não se acertarem aí, não consertarem, vai dar problema no futuro. Então, se eles se acertarem, nada acontece. Né? A história do Jonas, né? Que está lá no Antigo Testamento. Né? O Jonas foi avisado por Deus de que ele tinha que ir lá em Nínive avisar que o povo de lá, se o povo de lá não voltasse a adorar a Deus, Deus ia destruir o lugar. Aí, em vez de ele ir para Nínive, ele pegou e foi para o fim do mundo. Aí ele pega um barco e vai para o fim do mundo. Quer ir embora, quer fugir. Aí Deus afunda o barco, uma baleia, um peixe grande engole ele e cospe ele lá em Nínive. Foi, porra. Aí ele vai lá, faz a profecia, e aí o pessoal, os governantes ouvem e se emendam. Aí Deus fala, então vocês estão perdoados. Aí o Jonas fica chateado. Pô, fez eu passar por um monte de problema e não vai punir os caras? Eu falei, não. Você ameaçou, falou com eles, que se eles não fizessem isso, eles iam ser sido punidos, então eles fizeram, então eles estão perdoados. Então é isso, as profecias são feitas para não se cumprirem, elas se cumprem porque a gente persiste no erro. Então, assim, é Jesus falando aos discípulos diretamente aí, avisando, né? Que é assim, meio que uma premonição, né? Não sei se os discípulos entenderam isso no momento que ouviram, né? Porque Jesus foi o primeiro perseguido, o primeiro martirizado, né? 3 anos depois, ele vai ser crucificado, crucificado e morto, né? Então, é o primeiro que sofreu a perseguição, né? Por a injustiça, porque mentiram sobre ele, né? E ele sofreu todo aquela suplício. E depois os apóstolos todos eles foram martirizados, com exceção de João, todo mundo morreu de algum jeito violento, né? Bom, aí o MacArthur também fala assim, que a piedade gera hostilidade e antagonismo no mundo. Isso é verdade. Né? Muitas vezes, né, às vezes você mostrar piedade pode gerar você é fraco, né? Você tem que fazer justiça e tal. Isso é uma coisa bem, bem verdadeira mesmo. Bom, então Jesus continua, e aí ele fala aquele pedaço. Vós sois o sal da terra. Né? E depois ele fala, vós sois a luz do mundo. Então, o sal, vamos falar do sal. Naquela região da Palestina, o sal ele vinha de minas de sal. As minas de sal
o lado de fora das minas, o sal que ficava do lado de fora, ele sofreu alguma transformação química que ele não tinha gosto. E esse sal, que não tinha gosto, não servia para nada, não era salgado, ele era usado para forrar o chão em volta do templo e das sinagogas. Porque o sal chupa a água, aí impede que fique com lama. E também impede que tenha poeira. Então, eles jogavam aquele sal no chão, em volta das sinagogas e do templo, para poder tirar a água e tirar o pó. E para você conseguir sal de qualidade, você tinha que minerar, você tem que pegar ele, cavar e pegar. Isso aqui é uma mina de sal atual, né? Hoje em dia ela é um ponto turístico, né? Mas assim, era esse o aspecto das minas de sal, né? Salgema que chama. E eles, no Brasil, acho que tem uma lá no sul. E o sal é tirado aí. Só que no Brasil, o sal é sal marinho. Nós temos muita costa marítima, né? Por exemplo, na área de Cabo Frio, ali de São Pedro da Aldeia, tinha muito sal, estação de sal, e agora lá no Nordeste, Natal, tem muita, né? O nosso sal a grande maioria do nosso sal vem do Nordeste, mas também tem produção de sal ali em Cabo Frio, né? Então ele fala assim, né? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que o salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então, por isso que Jesus fala isso, né? Por causa daquela história do sal que era jogado na terra, né? E para poder forrar o chão ali. Então, ele fala assim: se você vai pegar um sal que não serve para nada, você joga ele fora. Qual é o sal que não serve para nada? É esse sal que ficava ali do lado de fora. E também, se você, pelo que eu li aqui, parece que se você tirasse esse sal que está enterrado e deixasse ele no tempo, ele pegasse chuva, ele perdia também a característica de sal, né? E ele ficava um sal sem gosto. Então, eles também usavam esse sal que sobrava aí para o chão, tá? Mas assim, o sal na Bíblia. Lá em Levítico, no versículo, no capítulo 2, versículo 13, né, ele fala assim, todas as ofertas, isso aí Yahvé falando com Moisés, né? Ele determina assim, toda oferta dos teus manjares salgarás com sal. Então, toda oferta que for feita lá para o sacrifício, né, lá no tabernáculo, né, toda vez que eles tinham que fazer uma oferta, eles também ofertavam comida, não era só o bicho, né? Não era só um animal, ou uma pomba, ou um bezerro, ou uma ovelhinha, um carneiro, alguma coisa assim. Também havia oferenda de alimentos. Aí todos os seus manjares, toda oferta dos teus manjares salgarás com sal. E não deixarás faltar a tua oferta de manjares o sal do concerto de teu Deus. Em toda a tua oferta oferecerás sal. Então, o sal, no Antigo Testamento, ele simbolizava fidelidade, né? E também sinalizava constância, porque vou falar assim, o sal é usado também para conservar os alimentos, né? Então, quando você conserva os alimentos, você mantém ele constante naquele estado dele mais tempo. Então, o sal era símbolo de fidelidade e de constância. No Oriente, no Oriente que eu digo, nas Arábias, no Oriente daquela região, lá na China, na Índia, o sal ele era usado como ratificador de alianças. Quando você fazia uma aliança, você selava ela com sal. Então, a aliança de Deus com Israel, né, era selada com sal nesse simbolismo das oferendas, né? Porque ele
do mesmo jeito que do Oriente, aquilo foi importado, então o sal também era um ratificador de alianças. Já falei do conservante de alimentos, né? Por isso que tinha essa ideia de constância. Então, o sal também sempre foi usado como conservante de alimentos. Né? Carne seca, por exemplo, né? Carne de sol, né? Eles usavam muito, eles chamavam de carne salgada. Quando você lê os livros, até na Idade Média, era carne salgada, era a única maneira deles conservarem a carne por muito tempo. Não tinha geladeira. E também era um dos motivos porque não se comia carne de porco, porque carne de porco é muito difícil de você conservar ela, né? E ela fica podre rápido e o pessoal morria de doenças causadas pela carne apodrecida. Hoje em dia a gente come bacalhau, né? Bacalhau é um peixe salgado, que não fica na geladeira, né? Qualquer peixe deixar fora da geladeira, ele apodrece rápido, mas o bacalhau não fica. Por quê? Está envolto no sal. Então, o sal é conservante. O sal também é considerado tempero, né? O sal é um tempero. E por que um tempero? Porque ele realça o sabor, né? Comer uma comida sem sal é complicado, né? Aí, hoje em dia, eu até reclamo muito, porque eu sou um cara muito chato, mas, assim, muito dos alimentos que a gente compra, hoje em dia, está com pouco sal. Aí fica sem gosto, não é? Por exemplo, presunto. Presunto, hoje em dia, quase não tem gosto de nada. Por quê? Por razões de saúde pública, porque o sal aumenta a pressão, eles reduziram a quantidade de sal no presunto. Aí a comida fica sem tempero, ela fica com pouco sabor. Aí você tem que adaptar o teu paladar. Se você está acostumado com muito sal, você tem que adaptar o teu paladar com pouco sal. Então, o que Jesus faz? Jesus fala, ele começa, a primeira é uma metáfora que ele faz. Ele fala assim: vós sois o sal da terra. E aí ele está usando essa comparação. Como é que você ser o sal da terra? Né? A gente tem que ser o tempero, a gente tem que ser o realçador de sabor. Paulo, lá na Epístola aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 6, fala assim: tratai com sabedoria os de fora, que a vossa palavra seja sempre agradável. Lembra lá do Emmanuel falando, né? Palavra seja sempre agradável, temperada com sal, de modo que saibais como convém responder a cada um. Agradável, temperada com sal, com sabor, né? Mostrando que a gente precisa, né? A gente precisa usar a nossa palavra, né? Com tempero, com sal. Por isso que Jesus está falando: vós sois o sal da terra. Está falando para os apóstolos, né? Então, e aí também Jesus está falando, quando ele fala assim, que o sal, né? Está conversando do sal, ele fala: se o sal não tiver sem gosto, não serve para nada, joga fora. Então, o sal, ele simboliza um potencial que a gente tem dentro da gente. Todos nós podemos falar como Paulo falou, né? Como dar uma palavra temperada com sal. Fazer uma conversa que tem bastante sabor. Vamos ter uma palavra que seja gostosa de se ouvir. Quando o que André falou foi gostoso de ouvir. Né? É nesse sentido que Jesus está falando. E aí, né, esse Champlin, no interpretação do Novo Testamento que ele tem, Novo Testamento interpretado versículo a versículo, do Russell Champlin, ele fala lá: a consequência de não usarmos o nosso potencial e levar a nossa vontade firme para levar nossas ações e intenções aos céus, quer dizer, a consequência de a gente não ser o sal da terra é a expiação. Que é o que Jesus está falando. O sal que não serve, você usa para os outros pisarem em cima.
Porque se a gente não... O que ele está falando? Se a gente não usar o nosso potencial, qual é o nosso potencial? O nosso potencial é de sermos, né, pessoas que vão trazer sabor à vida, pessoas que vão fazer a vida gostosa, no sentido que a gente não está aqui para ficar reclamando. Se a gente não passar uma vida usando todo o nosso potencial de bondade, potencial de crescimento, de ida para a perfeição, a gente vai ter que passar pela expiação. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, vós sois a luz do mundo. E é o que a próxima frase dele. Ele falou, vós sois o sal da terra. Se você não for saboroso, se você não tiver gosto, se você não usar o teu potencial, você vai espiar. Você é luz, né? E não se pode esconder uma cidade situada no monte, nem se acende uma lâmpada que se coloca embaixo do alqueire, embaixo do móvel, mas no candelabro. Assim ela brilha para todos os que estão em casa. Porque se eu não usar o meu potencial, né, eu não vou transmitir a luz, eu não vou mostrar a luz. Porque o nosso objetivo é trazer a luz. O que é interessante também quando você estuda na Bíblia o que é a luz, né? Para os rabinos, a luz é Deus, é a Torá, e Davi também foi chamado de luz de Israel. Né? Essa é a posição dos rabinos. João Evangelista fala que Jesus é a verdadeira luz que ilumina os homens. Não tem aquela música do Roberto Carlos, fala assim, essa luz só pode ser Jesus, não tem? Essa luz, né? Luz, né? A luz que o Roberto Carlos está falando lá, não sei se foi ele que escreveu a letra, mas ele está falando desse versículo aqui de João. Desse versículo aqui de João. Jesus é a verdadeira luz que ilumina os homens. Aí depois ele fala, né? Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Né? E Paulo fala, eu esqueci de botar a referência aqui, mas foi também nos Colossenses. Ele fala assim, os crentes são luzes secundárias, são luzeiros. Então, quando Jesus fala, né, vós sois a luz do mundo, ele está falando assim, Jesus é a única, se você pensar tudo que está escrito aqui, né, para os rabinos, Deus, Torá e Davi, que foi um grande rei. Para João fala, não, Jesus é que é a verdadeira luz do mundo. E Paulo fala que os crentes, quem são os crentes? Aqueles que seguem Jesus, né, os cristãos, né, são luzes secundárias. Jesus seria, então, a luz principal, né, de acordo com João, e os crentes são luzes secundárias. De novo, Jesus batendo lá de frente com o que os rabinos ensinavam. Né? E aí já tem uma comparação, né? O sal realça o sabor e a luz dissipa as trevas. Né? A luz acaba com as trevas. Né? Todos os dois trazem uma transformação, tanto o sal quanto a luz. Né? A luz é até mais profunda, né? Porque a luz ilumina muito. Agora, a luz também tem, vamos falar assim, ela tem intensidade. Ele fala assim, você não pode botar a luz e esconder ela embaixo do móvel. Imagina uma luz fraquinha. Né? Como é que a gente pode... como é que a gente pode... O que é uma luz fraquinha? Né? Como é que a gente pode esconder a lâmpada embaixo, a luz embaixo do alqueire? Como é que a gente pode ser luz do mundo se a gente ainda está construindo a nossa iluminação interior? Né? Então, a gente não pode querer ser uma luz muito forte, mas a gente não pode esconder a luz embaixo do alqueire. A gente sabe que apenas Jesus é elevado suficientemente, apenas ele é elevado o suficiente para trazer a luz divina, o brilho divino. Mas, né, Jesus fala assim, que brilhe do mesmo modo vossa luz diante dos homens,
para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Né? Que a gente, como é que a gente faz para brilhar a nossa luz? Né? Como é que a gente faz para a nossa luz brilhar? Desculpa, isso aí não é Jesus, não. Isso aí é Paulo, na questão 1009 do Livro dos Espíritos. Uma carta um texto de Paulo. Ele fala exatamente assim: que brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então, como é que nós vamos botar a luz em cima do alqueire, botar a luz no candelabro? É quando a gente faz boas obras, quando a gente começa a trabalhar. A gente não precisa tentar aparecer. Normalmente, naturalmente, como o pessoal gosta de fazer na internet, né, de forma orgânica, o nosso trabalho vai aparecendo. Né? E a gente vai crescendo, vai mostrando cada vez mais a nossa luz. Porque, como eu falei ali antes, né, a gente já está ainda construindo a nossa iluminação. Então, a nossa luz ainda é meio fraquinha. É igual a luz do celular, né? Aquela luzinha mais fraquinha. Mas quando apaga, está tudo escuro, né? A luzinha do celular faz diferença. Né? Então, como é que a gente pode, então, refletir a luz de Jesus? Jesus fala que para todos os espíritos já estão tocados pelo sentimento cristão. Quando ele fala assim, vós sois a luz do mundo, ele está falando não só para os discípulos, ele está falando para todo mundo que já foi tocado pelo sentimento cristão. E Jesus, né, se serve das luzes que cada um já conseguiu absorver. Como é que a gente fala assim? Outro dia eu estava vendo, foi até a Ivana que mandou, né, aquele vídeo do Haroldo Dutra no Guru lá, como é que chama dele? No Guru, eu não lembro. É uma palestra. É Guru mesmo, chamam ele de Guru. A entrevista chama Haroldo Dutra e a neurociência. Aí, em um certo ponto, o Guru pergunta para Jesus: Jesus vai voltar? Para Haroldo, né? Pergunta para Haroldo. Desculpa. O Guru pergunta para Haroldo: Jesus vai voltar algum dia? Aí ele fala: não, existe uma profecia que está lá na Bíblia dizendo que Jesus vai voltar. Mas aí ele fala exatamente isso que está aqui. Né? Que toda vez que alguém segue o que Jesus falou ali, arrisca, né? E brilha, né? E coloca essa luz em cima do candelabro, em cima do móvel, é Jesus voltando. Né? Mostra que Jesus simbolicamente está voltando. Então, Jesus volta toda vez que a gente segue os seus ensinamentos. Toda vez que a gente segue ali as bem-aventuranças, né, que a gente cumpre ali as bem-aventuranças, é Jesus voltando. Isso aí que a gente falou foi o Haroldo Dutra, eu, obviamente, colei dele. Né? Então, a gente pode, sim, refletir a luz de Jesus. Já que a gente não tem, a nossa luz ainda é fraquinha, né? A gente está trabalhando nossa iluminação, a gente pode ser usado. Né? Jesus age em nosso planeta como a luz de Deus que se espelhará nos corações de todos os que se esforçam para ser o sal da terra. Todo mundo que se esforça para ser sal da terra, para ser luz do mundo, é como se fosse está refletindo a luz de Jesus, está colocando a luz de Jesus. Esse que é o nosso nosso objetivo. Então, nós temos que ser o sabor, a gente tem que dar sabor, deixar na vida, a gente tem que ser luz, dissipar as trevas, e a gente tem que ser, permitir que a gente consiga refletir a luz divina, a luz de Jesus. Já que nós ainda estamos trabalhando na nossa iluminação. Mas toda vez que a gente tenta um pouquinho, a gente vai conseguindo refletir a luz de Jesus.
E aí é como se fosse um lumineiro, uma lâmpada em cima do alqueire não escondido, como se fosse uma cidade, né? Como ele fala, cidade situada sobre o monte, você não consegue esconder ela, né? Porque fica à vista. O que Jesus quer é que a gente seja o sal da terra e que a gente coloque, né, para fora tudo que a gente aprendeu, toda a iluminação que a gente já conseguiu, para a gente poder refletir a luz de Jesus. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, era isso que eu havia trazido para nós hoje. Semana que vem a gente vai continuar o capítulo 5 de Mateus e vamos ver um pouquinho lá de Lucas, capítulo 6.